conteúdo audiovisual é uma questão importante culturalmente para o país, para qualquer povo, e então por isso ele precisa ter política pública, né? E ao mesmo tempo, na questão comercial e industrial, como que eu equilibro um pouco essa luta? Nessa luta no sentido de competição comercial, né? Então a lei, na medida que ela chega e fala, olha, precisa ter conteúdo de produção independente brasileira, eu acho que sim, precisa. Além de todas as definições, criou algumas regras que são as tais cotas. Cota de conteúdo nacional, nos canais, todos os canais, né? Brasileiros ou não, mas cotas de conteúdo nacional. Dentro do conteúdo nacional, cota de conteúdo nacional independente, cota de canais brasileiros independentes. Então, assim, a lei criou algumas cotas. E a contrapartida que nós, produtores, temos que fazer é a lição de casa de conseguir cada vez mais produtos de qualidade, para que daqui a pouco isso seja irrelevante. Eu consiga vender a minha obra porque ela é boa e não porque ela é uma produção independente brasileira. Tem produtores, criadores que desenvolvem um projeto sozinhos, vão atrás das leis de incentivo e depois põem esse produto no mercado. Às vezes eles conseguem o interesse do canal ainda nos primeiros momentos da ideia. E aí o canal, junto com o produtor, traz os seus inputs para que aquela produção vá crescendo e vá ficando mais com a cara do que ele precisa. A animação me parece ser também, pela questão da sua técnica, muito maleável, muito adaptável a essas novas mídias ou uma nova tela. Eu acho que ela tem algumas vantagens, né? Mas nem tudo eu acho que é flores, assim. Eu acho que temos alguns desafios. Acho que o principal é mostrar, ao passar desses anos, que a gente encontre um modelo que isso se prove um negócio rentável, isso se mostre um negócio que ajude efetivamente as empresas a crescerem de uma forma sólida, não apenas ficar sobrevivendo de um projeto para o outro. Bem, a gente está falando até sobre um olhar de um mercado mais ou menos iniciante, que é o Brasil, né? Quando eu falo mais ou menos iniciante, porque eu acho que a gente não é totalmente iniciante mais. A gente já tem algumas séries, né? Diferente de 10 anos atrás, quando começou com Princesas do Mar, com Peixonauta, com outras séries que foram mais pioneiras nessa etapa agora de séries de animação brasileira, né? Mas talvez o desafio, lembrando que isso também muda um pouco de projeto para projeto, né? Tem séries, obviamente, que são muito mais visuais, né? Tem muito mais gag visual, então, obviamente, a narrativa visual do storyboard e do animatic tem um peso diferente do que, às vezes, séries pré-escolares ou outras séries onde, às vezes, o roteiro, o texto tem um papel um pouco mais marcante. Além de tudo, nós temos uma animação adulta muito pouco desenvolvida no Brasil. Então, a gente quase que fala de animação no Brasil ligado ao infanto-juvenil. Cinema, quando a gente olha hoje o padrão de animação para longa-metragem, olhando o mercado mundial, praticamente o 3D domina fortemente o aspecto comercial. Mas aí a gente está falando de Pixar, DreamWorks, então eu vou colocar um longa de animação, querendo que esse público enxergue, ou pelo menos tenha como essa referência esse tipo de obra, então, né, fica um pouco muito desafiador, na minha opinião. Enquanto que na TV eu acho isso mais... essa diferença entre a produção estrangeira e o que a gente é capaz de produzir hoje não é tão grande. Eu acho que é possível, a gente tem séries brasileiras em canais internacionais, como Cartoon, como Nickelodeon, que podem e exibem séries brasileiras com o mesmo padrão que você, às vezes, o público nem distingue se é uma produção brasileira ou se é uma produção estrangeira. Eu acho que o futuro é brilhante, assim, eu fico super feliz de estar surfando essa onda, porque assim, tem um mercado, e esse mercado não é só local. Tem várias coisas positivas, né? Mas me parece que a grande questão é nós, quando eu falo nós, são todos os elementos dessa cadeia, emissora, produtor, governo, investidor, empresas, né? Conseguirem atuar de uma forma que torne isso um negócio rentável. Que as pessoas queiram investir, queiram fazer mais, queiram colocar dinheiro nas produtoras para que as produtoras tenham mais recurso para contratar mais pessoas, as entidades de ensino queiram ter cursos de formação para poder
formar animadores, produtores executivos, roteiristas, entendeu? É uma máquina muito grande e complexa que precisa tudo dar mais ou menos certo para que ela realmente cresça.